Olá pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui mais uma vez para gravar outra videoaula para vocês. Desta vez, iremos trabalhar um pouquinho sobre o clima do continente europeu. No vídeo anterior, nós trabalhamos o relevo e vimos como o relevo vai influenciar na vida das pessoas. Vimos também que os dois tipos principais de relevo do continente europeu seriam aí as planícies e as regiões montanhosas, e que a população ela vai estar concentrada na região das planícies, onde também acontece o maior número de atividades econômicas. E hoje vamos entender um pouquinho sobre as características climáticas deste continente, certo? Primeiramente, vamos conhecer aqui os fatores que influenciam o clima europeu. O que é que faz com que aquele clima seja como nós conhecemos? O primeiro, e sem dúvida alguma aí o mais importante, seria a latitude. O que seria a latitude? Vocês devem ter estudado isso aí nos anos anteriores. Latitude é o número em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Lembrando aí que a linha do Equador é aquele paralelo que está lá no mapa, onde ele vai dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Como é que ela influencia no clima? A gente tem que entender o seguinte: quanto mais próximo da linha do Equador, os climas tendem a ser mais quentes, como é o caso aqui da nossa região. Quanto mais afastado, você vai ter menos raios solares. Isso faz com que o clima seja mais frio. Então vejam a relação. Se eu estou numa região próxima à linha do Equador, o clima vai ser quente. Se eu estou numa região mais afastada, o clima vai ser frio. O segundo fator aí seria a continentalidade. O que é que isso tem a ver com o clima? Uma região próxima ao litoral, ela vai ter uma grande quantidade de massas de ar vindas do oceano, certo? E uma região mais afastada do litoral, consequentemente, ocorre o fator inverso. Ela vai ter uma diminuição das massas de ar. Por isso que surge o nome continentalidade, que vem de continente. Ou seja, a gente tem que ter como exemplo regiões de praia. A região do Recife, por exemplo, ela chove, tem a tendência de chover muito mais do que a nossa cidade aqui. Por quê? Ela está próxima ao oceano e o oceano está sempre mandando umidade para o território daquela região. Como a gente está mais afastado do oceano, a gente recebe menos umidade. Então, essa relação aí da continentalidade quer dizer o quê? Regiões próximas ao oceano têm mais chuvas, certo? Regiões mais afastadas, as chuvas são em menor quantidade, tá certo? Vamos lá. Clima da Europa, ele é basicamente temperado, tá certo? Por que ele é temperado? Porque ele está, na zona temperada da Terra. E a sua principal característica é apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Para entendermos melhor, observem esse mapa aqui. Esse mapa ele traz as zonas térmicas da Terra. O que são zonas térmicas? São grandes áreas do planeta que vão determinar os climas. Então, nós temos aqui a zona intertropical ou a zona tropical, certo? Que está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, zona temperada do norte, zona temperada do sul, a zona glacial ártica ou polo norte, a zona glacial antártica ou polo sul. Como eu já falei, pessoal, quanto mais próximo do Equador, o clima vai ser mais quente, certo? Quanto mais afastado, o clima vai ser mais frio. Então, essa vai ser a primeira determinação de climas, de acordo com sua latitude. E no meio termo, entre a zona quente e a zona fria, nós temos a zona temperada, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. A zona temperada, como eu já falei, ela apresenta 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Nas demais zonas térmicas, como a zona quente e a zona fria, você não vai ter as 4 estações bem definidas. Na zona quente,
como é o caso da nossa região, nós temos apenas duas estações do ano, que vai ser um período chuvoso que dura de 3 a 4 meses, como aí a gente começa no período de maio e vai até, no máximo, a agosto, tá certo? E todo o resto do ano você vai ter uma estação quente. Então, nós apresentamos aí duas estações do ano com grande parte do ano com temperaturas altas. Na zona fria, no Polo Norte e no Polo Sul, você vai ter apenas duas estações do ano também. Uma estação do ano fria, durante quase todo o ano, de cerca de 7 a 8 meses, e de 3 a 2 meses de verão, tá certo? Apenas na zona temperada do norte e do sul é que você encontra climas onde as 4 estações do ano são bem determinadas, tá certo? Então, essa é a principal característica da zona temperada e do clima temperado, apresentar as 4 estações do ano. Por quê? Ele, de certa forma, como vocês observam no mapa, ele está no meio termo. Não está tão próximo da linha do Equador, também não está tão próximo do Polo Norte, tá certo? Vamos lá, conhecendo aqui os climas da região. Como eu já falei, o clima ele vai ser predominantemente temperado, tá certo? O clima temperado ele vai ser dividido em dois: o temperado oceânico e o temperado continental. O temperado oceânico é aquele clima onde ele sofre muita influência de quê? Das massas de ar úmidas que atingem o litoral. Quando eu falo temperado oceânico, logicamente vocês entendam que é um clima onde é próximo do oceano. Por ser próximo do oceano, ele vai apresentar uma grande quantidade de umidade. Isso faz com que nós temos chuvas distribuídas ao longo de todo o ano, beleza? Então esse aí é o clima temperado oceânico. Por que temperado oceânico? Porque está próximo do oceano. Ele se encontra, ó, se vocês observarem no mapa, nessa área em verde clarinho aqui. E vejam que ele está próximo do Oceano Atlântico. O segundo clima vai ser o clima subpolar. Por que subpolar, pessoal? Porque ele está próximo do Polo Norte. Vejam o fator da latitude influenciando nesse clima aí. O clima subpolar ele está próximo do Polo Norte. Como vocês observam lá no mapa das zonas térmicas, ele se localiza nessa região aqui, ó. Vejam a proximidade que esse clima tem do Polo Norte. Isso faz com que ele apresente temperaturas muito baixas. Então, a principal característica desse clima, ó, inverno, certo? Muito rigoroso e o gelo cobre o solo, perdão, por no mínimo 4 meses. Então, esse clima, o próprio nome está dizendo, subpolar. Ele está muito próximo do polo, então ele apresenta uma característica extremamente fria, tá certo? Vejam as características aqui da paisagem. Essa região dessa segunda imagem é uma região onde apresenta vegetação rasteira, porque o inverno é tão rigoroso que a vegetação não consegue se desenvolver a tamanhos maiores. Ela sempre vai ser uma vegetação rasteira. Então, característica aí do clima subpolar, o inverno bastante rigoroso, porque ele está, logicamente, próximo do Polo Norte. Lembrando, como eu já falei lá no início, quanto mais próximo do polo, mais frio vai ser o clima. Chegamos aqui ao nosso terceiro clima, que seria o temperado continental. Percebam a diferença. Nós falamos do temperado oceânico, que estava próximo do oceano. Nesse temperado continental, ele vai ter um afastamento do oceano. Vejam onde ele se localiza. Mais afastado do oceano, tá certo? Dessa forma, você não vai ter, como no seu parente mais próximo, o temperado oceânico, chuvas regulares.
as chuvas aqui vão ocorrer em menor intensidade. Por quê? Ele apresenta uma menor quantidade de massas de ar úmidas. Então, percebam a diferença. Um clima próximo do oceano, ele vai chover mais, porque ele vai receber mais umidade. Um clima mais afastado do oceano, ele vai receber menos umidade, consequentemente vai ter menos chuvas, tá certo? E chegamos aqui ao clima da região sul do continente. Nós já vimos aqui, ó, o temperado oceânico do leste, o temperado continental do oeste, o subpolar que se localiza no norte e chegamos aqui ao Mediterrâneo, que se localiza aqui, ó, no sul. O clima mediterrâneo, ele tem uma característica totalmente diferente dos outros em relação a essa área. Por quê? Ele apresenta um clima com temperaturas mais elevadas e com verões bastante secos. Por que isso, pessoal? A gente tem que entender o seguinte: existem regiões próximas a esse clima que fazem com que essa região seja seca. E a principal aqui, ó, seja o deserto do Saara. O deserto do Saara está localizado nessa região que eu estou marcando aqui. O deserto do Saara, como a gente já sabe, ele não tem nenhuma umidade. Então, as massas de ar que vêm desse deserto, elas vêm quentes e secas, fazendo com que não chova na região. O que é que isso tem a ver com a Europa? A massa de ar sai do Saara e vem aqui, ó, em direção à região mediterrânea, acontecendo características marcantes do clima mediterrâneo. Verões secos por conta da diminuição da umidade. Percebam a diferença. Lá no temperado oceânico, você tinha muita umidade. Por quê? Porque as massas de ar chegam com umidade. Então, você vai ter muita chuva. Como as massas de ar do Mediterrâneo vêm do deserto, elas vêm sem umidade. Então, apresentam aí características de clima seco, tá certo? Estou parando o vídeo por aqui. Espero que vocês entendam. Espero que seja esclarecedor para vocês. Como no outro, vou estar postando no aplicativo e vou estar postando lá no YouTube, tá certo? Deixando o link lá no aplicativo do Google Classroom. À medida que vocês forem assistindo, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, porque isso aqui é um processo de aprendizagem onde eu estou aprendendo a lidar com isso, não vai sair perfeito. Então, espero que vocês, na medida que forem surgindo as dúvidas, entrem em contato para a gente estar podendo solucionar, tá certo? Vou parando por aqui e até o próximo.